Pessoal, boa tarde. Vamos lá com essa coragem toda de vocês, né? Vamos começar aqui a tirar aquelas dúvidas que vocês expressaram ontem. Então, como ontem eu não tinha visto que tem aula hoje, eu vou aproveitar já para tirar essa dúvida e vocês não ficam com esse questionamento aí até a próxima aula, tá bom? Então, hoje eu vou falar um pouco sobre essas fundações profundas, que já é o adiantamento da aula de quarta-feira, tá bom? Mais focado aqui em como estacas em mar são feitas. Apesar de ser bem restrito, existem sim arquiteturas que são feitas sobre o rio, sobre o mar. Alguns terminais de passageiros, cais, algumas arquiteturas, geralmente turísticas, que são destinadas a construções. Se você for pegar assim, um cliente bem mais influente, que queira realmente um projeto espetacular, né, diferenciado, você até pode ter aí que trabalhar fundações em mar, né, ou em lagos, ou em área molhada, no geral. Então, vamos lá, como é que funciona, né? Vamos falar de pontes e isso se aplica a todo o resto, tá bom? Se eu for construir um prédio, se eu for construir um terminal de passageiros dentro de água, serve a mesma coisa, tá? Então, geralmente, pontes feitas em regiões alagadas, onde eu não posso secar o rio para poder fazer algum tipo de obra, que é a grande maioria, né? Você precisa fazer as fundações com a presença de água, certo? E existem formas de se fazer isso. Lembrando, não existe apenas esse tipo aqui de fundação, tá? Existem outras possibilidades, eu vou mostrar até umas fotos aqui. A que eu tenho conhecimento por já ter visto na obra que eu trabalho é a estaca que é a mais usada. São as estacas que são concretadas dentro do leito do rio, ou dentro da baía, dentro do mar, tá bom? Lembrando, pessoal, isso aqui não é uma coisa que é executada em qualquer local. Existem locais em que é viável você fazer esse tipo de fundação, tá bom? Então, olha, quando a profundidade do leito do rio ou da baía, né, ela é superior a, sei lá, 30 metros, 40 metros, tá? Já começa a ficar um pouco inviável você trabalhar alguns tipos de fundações, né? Então, por exemplo, você se pergunta, por que a Baía de Guanabara, né, a ponte Rio-Niterói, na Baía de Guanabara, ela faz uma curva? Por que ela não faz aquele percurso todo em linha reta? Ela faz uma curva, exatamente para pegar o leito de rocha, que é a fundação. É feito um monte de sondagem, né, na Bahia, e o leito que vai ficar mais viável foi escolhido. É onde tem a presença de rocha que vai fundamentar, né, que vai suportar o peso da ponte de uma forma mais econômica. Não precisaria ter estacas tão profundas, né, quanto se fosse em linha reta. Então, previamente existe um estudo completo ali de como é que é o solo, tá? Se você for fazer um projeto, por exemplo, de algum tipo de ilha artificial, feita uma casa, feita num lago, dentro de um lago, já tem projetos assim aqui, né, ali no Açude Castanhão, tem uma churrascaria, hotel, que fica próximo à margem da barragem, né? Não, não, não da barragem mesmo, mas próximo ao reservatório, próximo à parte de água. E ela tem umas estacas, né? Ela fica perto da margem, mas tem umas estacas que faz parecer uma estrutura em balanço, né? Então, quando você está na varanda, parece que você está realmente dentro do açude. Você não vê a parte de terra atrás do restaurante e você fica parecendo que está dentro do açude, né? Então, não é uma coisa assim tão distante, uma tecnologia que faça a concretagem de fundações dentro de água. Então vamos lá. Primeiro tem todo um estudo. E aí essas estacas aqui, ó, que vocês estão vendo, essa parte de baixo aqui, ó, essa fundação, é ela quem estrutura o bloco. Esse aqui é o bloco, né? O bloco de coroamento das estacas e suporta o pilar. Então vamos lá. A lógica é a seguinte: o peso vem lá de cima, ele é jogado nos pilares. Os pilares chegam com a carga aqui neste ponto,
nesse ponto aqui em cima do bloco, existe esse bloco, essa placa de concreto armado, ela é feita para transmitir uma carga pontual do pilar e distribuir ela igualmente em todas as estacas que estão aqui embaixo. Então, transformar o local de aplicação de uma carga em, sei lá, depende da quantidade de estacas aqui, vamos dizer, 12 estacas. Então, você transforma um ponto de aplicação em 12. Então, essa placa, esse bloco de coroamento serve para dividir a carga igualmente aqui nesses elementos, tá? Então, é um bloco rígido o suficiente para transmitir a carga. E aí, às vezes assusta, né? Você olhar uma fundação dessa aqui, por exemplo, ó, uma estrutura velha como essa, e você vê isso aqui tudo corroído, né? Você vê essa estrutura toda corroída, né? Assusta um pouco você ver isso, ó. Olha só isso. Assusta bastante, né? Mas eu vou mostrar o método que isso é executado e vocês vão ter uma noção de que, olhando para isso daqui agora, vocês vão ver, não, isso não é tão preocupante, não. Essa crosta, toda essa parte aqui de corais que foi formada aqui não é tão não é tão agressivo assim para a estrutura. Eu vou mostrar para vocês, tá? Agora, claro, tem outros aqui que realmente é um exagero, né? Tá mostrando uma falta completa de manutenção. Aqui já é um risco muito grande, tá? Mas você vê, ó, que esse tipo de estruturação, né, com estacas suportando ali a fundação das pontes, é praticamente o que mais se usa, tá? É o principal tipo de metodologia para se trabalhar. Então vamos lá. Bom, eu preciso que essas estacas que estão embaixo, elas tenham suporte lá embaixo, tá bom? Como é porque minha câmera não está funcionando. Eu queria mostrar para vocês como é que uma estaca funciona. Eu quero que vocês peguem uma caneta aí na casa de vocês. Pega uma caneta. Com a mão esquerda, você segura essa caneta, tá? Você segura essa caneta com a mão esquerda, fechando ela completamente com os 4 dedos que vocês têm aí, né? Os 4 dedos e o polegar fechando, como se você fosse dar um murro e a caneta no meio, tá bom? Muito bem, agora com a mão direita, coloca o dedo em cima da caneta e tenta empurrar ela para baixo. No caso, enfiando ela para dentro do seu punho, fechado. Primeiramente, eu quero que vocês coloquem uma força bem levezinha, bem tranquila, na mão esquerda, que está envolvendo a caneta. Tudo bem? Bem frágil mesmo, só para ela não cair. Quando você apertar com o dedo indicador da mão direita, na parte de cima da caneta, empurrando ela para dentro da sua mão, né, ela vai deslizar, correto? Porque você não está colocando muita força na mão esquerda. Agora façam a mesma coisa, só que agora fechando o punho, como se realmente fosse dar um murro, como se realmente fosse muita força. E tenta empurrar essa mesma caneta para baixo. Mudou alguma coisa? Mudou, né? Espero que vocês estão fazendo, viu? Mudou. O que vocês acabaram de sentir é exatamente o que ocorre, é o funcionamento das estacas. Vejam, a caneta, ela na ponta de baixo da caneta não existia nenhum tipo de suporte. Ela não estava em contato com nada embaixo. A única coisa que segurou a caneta para ela não entrar na sua mão nesse segundo teste foi o atrito que você aumentou, né? O atrito, a força de atrito entre a sua mão e a lateral da caneta, correto? Muito bem. Então, o funcionamento das estacas, né, que são consideradas fundações profundas, está baseado nesse conceito de atrito lateral. Tudo bem? Então, atrito lateral é o principal, não é o único, mas é o principal conceito de sustentação de uma estaca profunda. Tudo bem? O outro conceito é a resistência de ponta, que é como se a ponta da estaca ela tivesse um suporte, assim como uma sapata, né, de fundação. Porém, e eu vou falar um pouco sobre sapata lá na quarta-feira. Porém, gente, a principal funcionalidade da estaca é o atrito lateral. A resistência de ponta a gente geralmente coloca só 10% da resistência da estaca sendo de ponta. Agora, se eu tiver um leito de pedra, né, ou seja, tiver uma pedra lá no solo que resista a esse esforço, aí a coisa muda. A estaca ela já não tem mais a funcionalidade de atrito lateral, e sim realmente resistência de ponta, porque ela está
A ponta da estaca está envolta em quê? Em rocha. E a rocha é um ótimo suporte. Entenderam? Então, no mar, a funcionalidade da estaca, ela deixa de ser atrito lateral e passa a ser apenas por resistência de ponta. Tudo bem? Então, você já começa a entender que, para isso, você tem que ter um leito de rocha lá embaixo. Ah, Paulo, mas nem todo rio, nem toda Bahia tem um leito de rocha lá embaixo. Correto. Existem várias camadas, tá, gente? Então, por exemplo, você começa a escavar, aí vamos dizer que a profundidade do leito da Bahia, o leito do rio onde você está fazendo a fundação, ou do lago, seja o que for, ele está a 5 metros de profundidade, tá bom? É um rio fundo, né? Então, a 5 metros de profundidade, a perfuratriz vai começar a furar solo. É material residual, tudo bem? O solo ele é composto por várias camadas. E aí, o que a sondagem, que se pretende fazer uma ponte dessa, um cais, etc., quer encontrar? Quer encontrar o leito de rocha. Então, ele vai perfurando e vai chegar numa camada de rocha. Vai passar ali por 2, 3 metros de solo residual, de solo ruim, né? Só realmente aquele lodo, aquela lama, areia, e vai chegar numa rocha, certo? Quando chegar na rocha, geralmente os projetistas ainda pedem o seguinte: ó, encontrou a rocha, adentra nessa rocha ainda 1 metro. Entra na rocha 1 metro e aí sim pode começar a concretar. Entenderam? Então, quando você olhar para uma ponte dessa que tem um suporte de estacas embaixo, elas estão apoiadas em uma rocha lá embaixo. Uma camada de rocha que provavelmente vai estar suportando o peso dessa estrutura todinha, tá bom? Pode ser a 30, 40 metros de profundidade, não importa, mas ela está lá. A grande parte da litologia do planeta, gente, ela vai sempre se comportar dessa forma. Tem uma camada de solo residual e depois vem o leito de rocha, tá? Pode demorar, pode ser um leito, uma camada residual bem maior, bem grande, bem extensa, 20, 30 metros? Pode. Mas sempre ele se comporta dessa forma, né? Tem ali o solo residual, várias camadas de tipos de solo, até chegar num ponto fixo, bem compacto, que geralmente é a rocha, tá bom? Muito bem. Aí, isso não explica ainda como é que é feita a concretagem dentro do mar, né? Então, vamos lá. Aqui eu trouxe algumas fotos. Como a gente não, quando foi sair, né? Quando teve aquela crise lá em 2015, logo depois das eleições, deu um problema aí econômico, estourou o negócio de corrupção e tudo mais. Essas obras de grande porte foram todas influenciadas. Na obra que eu estava, foram 5 mil pessoas mandadas embora em fevereiro de 2015. A eleição tinha sido em outubro de 2014. Então, fomos todos pegos de surpresa, né? Então, eu não tenho muita foto. Eu não estava tirando tanta foto assim, como quem soubesse que ia embora, né? Então, lá na minha obra, sendo da parte administrativa, engenheiros, administradores, funcionários realmente de obra mesmo, pedreiro, servente, tudo mais, foram 5 mil pessoas mandadas embora. A obra simplesmente parou, né? E então eu tirei poucas fotos, mas as fotos que tem aqui dá para a gente ter uma noção. Muito bem, vamos lá. Para concretar essas estacas, gente, eu preciso, não, eu tenho que, vamos dizer assim, retirar, eu tenho que delimitar, fazer uma forma para essa estaca. E como é que é essa forma? Ela é feita com tubos de aço, tá certo? Tá aqui, ó. São tubos de aço que são as formas dessas estacas. Quando nós estamos falando de estacas de cais ou de pontes, nós não, com certeza não tem nenhuma estaca de 50 centímetros, como a gente vê muito nas fundações de prédios aqui na região. É de 1 metro para frente de diâmetro, tá, gente? De 1 metro de diâmetro para frente. Aqui, por exemplo, aparentemente tem uns 2 metros de diâmetro aqui. E isso aqui a gente chama de camisa, tá? É a camisa metálica, que ela é soldada, ela vem separada as seções, né, em carretas, e a gente vai soldando ela na obra. Aqui eu tenho uma foto dela. Aqui são elas, tá? Elas são soldadas, os painéis na obra, tá?
até ficar com um tamanho determinado, um tamanho que dê para fazer a montagem, tá? Então essas são as camisas metálicas do cais desse estaleiro. Aqui são as armações dessas estacas do cais. Tá vendo? As armações normais, como a gente já conhece, né? Você tem que fazer a armação do concreto armado. Muito bem. Primeiramente, essas estacas, essas camisas aqui, elas são inseridas na posição correta, né? É tudo topograficamente medido. E, na verdade, até usando referência geoespacial, no caso, com GPS, né? Para posicionar as estacas em cais. Primeiramente, eu coloco essas camisas aqui bem posicionadas e um martelo ele vai bater na cabeça dessa camisa para fazer ela descer até a rocha, entenderam? Então, quando ele está chegando no solo, o solo é bem frágil e aí o martelo vai batendo aqui em cima e essa camisa vai descendo como se fosse um bolo e você vai enfiando a faca. Não é tão duro assim. Quando chega na rocha, aí sim, o martelo dá umas porradas maiores, essa cabeça aqui ela fica toda danificada e depois vem o pessoal e corta, tá? Bom, eu estou explicando o tipo de metodologia que eu conheço lá, tá bom? Tem outros tipos aqui, ó, que depois eu explico para vocês, tá bom? Mais perigosos, vamos dizer assim, mas depois eu explico para vocês. Muito bem. Então, essa camisa metálica ela é inserida. E aí, você se pergunta, Paulo, então quer dizer que depois dessa camisa aqui eu posso tirar a água de dentro? Não, isso aí seria muito caro, né? Você querer uma camisa dessa completamente isolada. Vai entrar água por baixo de qualquer jeito. Então, como é que é feito isso? É o mesmo princípio de concretagem de um tipo de estaca profunda, que é chamada de hélice contínua. É colocado um equipamento aqui que vai até lá na rocha e ele fura aquele 1 metro de rocha que eu falei para vocês. Tira todo o resíduo através de uma sucção e joga fora. Beleza. E lá dentro desse equipamento tem um tubo. Então você injeta concreto, né, nesse tubo, injeta concreto e aí o concreto ele vem preenchendo o tubo. E esse tubo ele fica imerso em mais ou menos uma camada de 1 metro de concreto. Ou seja, o concreto que está em contato com a água do mar, ele está contaminado e ele fica na parte superficial. E o concreto estrutural, sem contato com a água do mar, vem mais embaixo. Então, quando ele vem concretando, aí chega aqui em cima, quando ele chega perto aqui da superfície, um outro guindaste vem e coloca as armações. Coloca essa armação aqui, ó. Coloca essa armação aqui dentro do buraco, tá? Então aí você tem a estaca com a armação. Então você vem concretando e depois você joga essa armadura lá dentro, tá? É depois. O peso dela já vai ocupando o espaço. E aí deixa só um pouco do concreto jorrar aqui para fora, que é para poder o concreto contaminado ser jogado para fora. E aí finaliza uma concretagem. E assim ele vai fazendo, tá? Aí, Paulo, como é que ele faz isso em mar? É utilizado, pessoal, aqui, ó, balsas. Mas não são balsas pequenininhas, não. São senhoras balsas, tá? Balsas que dentro, em cima dela tem guindastes, tem caminhões betoneira, tem 2 guindastes, né? Caminhão betoneira, aqueles que você vê passando na rua bem pesadão, geralmente são 3 ou 4, eram 3 ou 4 sendo colocados lá, né? Sendo colocados em cima da balsa de uma vez. Então é realmente um negócio bem interessante, tá? Então aqui tem um processo construtivo, ó. Gravação, aqui está bem pequenininho, mas o processo construtivo é esse, ó. Gravação da estaca, tá? Com martelo, depois a colocação da armadura e concretagem, ó. Vai concretando, até ficar ela pronta. Então, Paulo, quer dizer que essa parte metálica que você visualiza nas estacas, ela é só uma forma, exatamente. Ela não tem função estrutural? Não. A função estrutural é o concreto que fica dentro, o concreto armado, como nessas duas aqui, ó, certo? Então, essa camisa aqui, que você geralmente vê ela enferrujada, quando você olha uma ponte pronta, né? Ó, você olha uma ponte pronta aqui, chega a assusta. Deixa eu ver aqui uma. Você vê um negócio desse aqui, assusta, né? Ó, isso aqui. Mas isso aqui é uma crosta de corrosão por causa da camisa metálica. Mas o estrutural está lá dentro, é o concreto. Tá bom? O concreto armado que está lá dentro. Paulo, por que tem umas inclinadas? Carga dinâmica, tá, gente?
A carga dinâmica, por exemplo, da maré, as ondas do mar, elas vão bater horizontalmente aqui nessa ponte. Então, tem estacas que são inclinadas para contrapor esforços horizontais, tá bom? Vez ou outra você vê uma estaca inclinada, tipo aqui. Tem estacas inclinadas, pode parecer que está errado, né? Mas não é, tá? Aqui realmente está danificado, está faltando manutenção aqui, mas dá para você ver que aqui é metálico, né? Mas dentro é concreto, beleza? Bom, cadê? Aqui. Aí, eu vou mostrar aqui outras imagens. Isso aqui são o dique seco, a escavação do dique seco, tá? Isso aí é a escavação para a parede de diafragma. Aqui são. Depois eu vou falar um pouco com vocês sobre essas estruturas aqui. Eu acho bem interessante que tem uma. Aqui, ó. Treliça de concreto armado. Muito interessante. A primeira vez que eu vi na minha vida, achei super diferente. Achei. Assim, até então, treliça era mais, combinava mais com metálico, né? Mas aqui por um vão eles usaram concreto armado. Armado não, perdão. Usaram concreto protendido para fazer essa concepção, né? A membrura superior e inferior elas são protendidas para vencer esse vão aqui, ó, que é um vão, se não me engano, tem 65 metros de vão, né? Isso aqui é o pipe shop, né? Onde são fabricadas as peças grandes, os módulos grandes dos navios. Aqui é o Michel de novo. Aliás, aqui é a escavação da parede de diafragma e isso aqui é a Clã Michel, tá bom? Mas aqui é um tipo de fundação que é mais para engenharia. Tá aqui o Pipe Shop. Deixa eu ver aqui onde é que tá as fotos do cais, viu? Peraí. Aqui, gente, são fundações superficiais, tá? Aqui são sapatas. Olha o tamanho dessa sapata, né? Ela tinha, acho que são 8 metros de comprimento por 4,5 de largura. Realmente são estruturas bem robustas, tá? A sapata é um tipo de fundação já diferente da estaca. Isso daqui é uma fundação superficial. O que a fundação superficial faz? Ela lança a carga que chega, vai chegar aqui em cima dos pilares, diretamente no solo. Aí ela tem essa placa zona grandona para poder distribuir essa carga em uma área maior, porque assim a tensão que o solo vai receber vai ser menor do que se ela fosse distribuída nessa áreazinha do pilar aqui, ó, pequenininha, entenderam? É tipo você pegar uma agulha, colocar em cima da sua mão e aplicar uma força de 1 quilo. Não vai furar? Vai. Por quê? Porque a área da ponta da agulha é muito pequena. Agora, se você pegar o mesmo quilo e colocar em cima de uma caneta grossa, né, uma caneta do bico grosso, tipo aquelas que tem 4 cores, né, aquela gordinha. Se você colocar aqui na sua mão e aí colocar 1 quilo em cima dela, ela já não vai rasgar a sua pele, correto? Vai doer, vai, mas não vai rasgar a sua pele. O que é que mudou? A área de contato. O peso é o mesmo, mas a área de contato com a sua pele aumentou com a canetinha de 4 cores. Então, a lógica é essa. A tensão que foi aplicada na sua pele foi diminuída. Como? Você aumenta a área de contato. E essa é a lógica de funcionamento de uma fundação superficial, que a gente chama muito de sapato, tá bom? Sapato, né? Como se fosse o pé da estrutura. Então, assim, existe um limite, tá, gente? Na norma, edificações comuns, isso aí não é uma edificação comum, mas na norma, edificações comuns, o ideal é que você não trabalhe excessos de tamanho, né, de dimensões dessas sapatas. Acima de 3 metros, é melhor já colocar 3 metros de largura, né? Quando você faz o cálculo, deu 3 metros de largura, é melhor você já fazer fundações profundas com estacas, que é muito mais eficiente. Consome menos material, menos aço, menos concreto e obtém o resultado de suporte da estrutura. Paulo, por que é que nessa concepção aí foi utilizado essa estrutura da. Aí, pronto. Por que é que foi usada essa proposta de a estrutura desse galpão? Porque é grande, mas é um galpão, né? Por que é que foi usada uma estrutura de concreto, toda de concreto ao invés de aço? Pelas dimensões, pessoal, e pela área de contato com
com o vento, né? Como aqui é muito alto, isso aqui é um prédio de 4 andares, como o contato com o vento é muito grande, a estrutura não poderia ser leve demais, tá? Então, o peso do concreto aqui, ele é de propósito para que a estrutura suporte um pouco mais de carga dinâmica horizontal, entenderam? Para não entrar em ressonância, não ter nenhum tipo de vibração ou deformação, tá? Vai voltando, peraí. Vamos chegar aqui no cais. Aí, um monte de sapata, tá? Para a oficina de pipe shop. Pronto, chegamos no cais. As fotos que eu tenho, eu não tirei muita foto da balsa. Eu até já embarquei na balsa, mas eu não tirei foto. Aqui dá para ver ela, ó. Tá vendo os pneus? É da balsa. Então, em cima da balsa tem guindaste, muitos equipamentos. Aqui está uma camisa sendo instalada. Aqui tem uma que foi concluída a instalação e que está sendo colocada aqui a armação, certo? E essas estacas são o suporte para o cais. Deixa eu ver aqui se tem umas fotos. Pronto, aqui, ó. Essa aqui que vocês estão vendo é a camisa metálica. Ela é feita de aço ASTM, então é bem resistente. ASTM 36. A espessura da chapa dela é muito grossa, né? Então o macaco bate nela e ela aguenta a força. Quando termina aqui a cravação dela, é colocado esses contraventamentos aqui, ó, essas uniões, para que elas fiquem travadas uma com a outra. Ou seja, se tiver alguma força lateral, todas elas vão trabalhar juntas e não vão danificar a parte de concreto da estrutura, tá certo? Tá aqui o cais. Eu vou ver se tem uma foto que mostra os caminhões em cima dela. Não tem. Tá aqui as estacas concretadas e o contraventamento sendo instalado. Aqui é uma balsa pequena, né? Só para o pessoal apertar o contraventamento. Tá aqui a balsa, ó. Ela tem um sistema de travamento, né? Para que ela fique parada quando ela estiver trabalhando. Mas ela, um guindaste desse que é muito pesado, ela suporta sem problema nenhum, né? O guindaste, os caminhões e tudo mais. Então, o princípio é bem simples, mas se torna complicado porque é caro, né? Assim, vamos dizer, você tem que imobilizar uma balsa, manter uma balsa lá na obra, locação de um guindaste, toda a parte de seguro para você trabalhar o guindaste. Gente, uma balsa, o funcionamento de uma balsa é tão complicado, assim, é só uma coisa que boia, né, Paulo? Não. Dependendo da carga que ela está suportando, né? Você tem que. Ela é toda cheia de compartimentos dentro dela que você enche com água uns e outros não, para que equilibre o peso, para ela não ficar tombada. Esse guindaste, ele não pode se movimentar, as esteiras dele não podem se movimentar em cima da balsa. Só pode se movimentar o giro dele. E é levando a carga de um jeito para o outro. Não pode estender muito assim para longe, não vai gerar um momento pletor. É bem legal, bem bacana você ver a operação disso. Pronto, essa daqui é a imagem do cais que eu tenho, e aí uma foto do estaleiro um pouquinho maior, né? Vamos dizer assim, para ver de cima o que é essa obra aí, e aí vocês vão entender o porquê. Tá aqui. Ó, tem uma foto aérea. Aqui vocês estão vendo ó, as carretas trazendo as camisas metálicas, certo? Trazendo aqui um guindaste só para carregar as balsas do lado de fora. As armações também já estão por aqui. Toda a parte de ferramentaria para contraventamento, tá tudo aqui, ó, uma logística danada, certo? E aqui os caminhões que vão embarcar na balsa para fazer a concretagem. Tinha a balsa de concretagem, tinha a balsa de transporte dos perfis e armações, e tem a balsa de instalação, que é essa daqui, ó. Esse azulzinho, pessoal, ó, aqui tem um guindaste, né? Esse azulzinho é o martelo que eu disse a vocês que bate na cabeça dessa estaca, tá? Então aqui ele está trabalhando, ó. Está montando aqui essas estacas para formar o cais, certo?
Então é bem interessante. Então, ó, tem uma terraplanagemzinha aqui na ponta e depois esse cais, que o navio ele tem um calado, né? O navio ele tem uma profundidade, ele não pode chegar muito perto da margem. Então o cais serve para isso, para o navio atracar sem raspar o fundo dele na areia, né? Na areia que está embaixo do solo. Então o cais ele é colocado lá dentro da baía, certo? Então aqui dá para ver, ó, o tanto de balsa, o tanto de guindaste que foi usado. O martelo aqui, ó. E aí você vai fazendo essa cravação, tá? Então, qual é o princípio? Você vem com a camisa metálica, crava ela no lugarzinho certo, até encontrar a rocha. Encontrou a rocha, bota um martelo, um equipamento aqui dentro, que ele desce até lá embaixo, trabalha submerso. Ele vai romper a rocha para que ele penetre na rocha um pouco. Ele faz essa escavação, tira a sujeira e depois vai ser concretado. Coloca um tubo de concreto lá embaixo e começa a concretagem. Essa concretagem vai expulsar o ar de dentro dessa camisa até chegar a um determinado ponto. Quando chegar num determinado ponto, aqui perto da saída, ele pega, ele vai pegar, deixa eu ver qual é a balsa que está aqui. É essa, ó. Ele vai pegar a armação dessa estaca, o guindaste ergue essa armação, cadê? Aqui. Ele vai erguer essa armação, né, esse guindastezão aqui, ó. Ele ergue essa armação, joga dentro, e aí é até legal. A armação ela vai sendo colocada dentro e o concreto vai saindo aqui, o concreto contaminado, o concreto que teve contato com a água do mar. Ele vai saindo, jorrando aqui. E aí, quando chega lá no local certo, a bomba ainda joga um pouquinho mais de concreto lá dentro para poder. Joga lá embaixo, né? Para poder o volume de concreto aqui que está contaminado sair ainda mais. Aí depois que ela está concretada, vem o pessoal aqui, ó, colocando os pré-moldados, fazendo o contraventamento com essa outra balsa, para já posicionar aí e os pré-moldados para ficar desse jeito aqui, ó. O piso pronto para o guindaste vir, para passar os carros, etc. Tá? Deixa eu ver se eu encontro uma foto aqui já perto do. Quando eu saí da obra. E foi. Dá para ver melhor esse cais já pronto. Se tiverem dúvidas aí, viu, gente, podem falar. Se alguma coisa que eu falei aqui não deu para você entender, só ir falando, viu? Pode falar. Tô falando, tá tranquilo. Dá pra entender. Deu para entender, né? Pronto, se vocês quiserem fazer um projeto aí de uma casa, vez ou outra eu estou nesses Instagrams de arquitetura e eu vejo umas casas. Eu vejo umas casas que são suspensas dentro de um lago, de uma água, coisa assim. É essa metodologia que pode ser usada. Outra metodologia, se for de pequeno porte, né, o peso for pouco e a profundidade também não for muito grande, você pode usar aquela estaca metálica, viu? Você pode usar a estaca metálica. Ó, aqui já foi em 2014, né? Aqui foi em 2014, um dos casos já estava pronto, que é isso aqui. Aqui a gente estava recebendo o guindaste Goliath, o maior guindaste da América Latina, né, para montagem. Aqui ia ser feito um dique seco, tá, gente? Aquele lugar onde aqueles equipamentos que eu chamei de clamshell vão fazer umas paredes de contenção de concreto bem funda, e aqui vai ser aquela, entre aspas, piscina, onde ela vai ser cheia para um navio, por exemplo, está fazendo a reforma. O navio chega, essa piscina é seca e o navio fica apoiado lá nas estruturas, certo? Ou se o navio for concreto, se o navio for fabricado aqui do zero, essa piscina é seca e os módulos que são fabricados aqui na Pipe Shop são montados aqui dentro. E o Goliath é quem faz o transporte dos módulos do nível zero para o nível menos 16, se eu não me engano, aqui embaixo. Então tá aqui, ó, o naviozão, e ele só pode chegar a uma determinada distância da margem.
Por isso é necessário o cais. Então aqui tem mais dois cais, um cais aqui, outro cais aqui, tá? Que é para fabricação dos navios. Aí tá aí a foto do estaleiro. Quando eu saí de lá já tava, o golete já estava montado. Foi em 2015. Eu não sei se eu tenho foto. Eu tenho foto, mas os arquivos aqui são gigantescos. Então, vendo esse perfil aqui, ele é a viga, vamos dizer assim, do golete, né? Do guindaste. Então, para vocês terem noção, eu vi uma foto mais de perto aqui. Isso aqui é uma pessoa, tá? Isso aqui é a viga do guindaste. Então, um negócio do outro mundo. Aquelas estacas que a gente estava vendo ali, ó, que são essas aqui, elas estão aqui embaixo. E aqui foi uma época, aqui foi um dia de maré cheia, tá? Porque a água tá bem pertinho aqui, ó, do dique, né? Aí ela baixa coisa de 2,80 m a maré. Então tem hora do dia que tá desse jeito aí, tem hora do dia que você tá vendo as estacas, viu? Tá vendo bem as estacas. Deixa eu ver aqui, passar, tá aí ó, um galpãozão gigantesco, né? Você tem aqui ó, o tamanho da pessoa, é muito alto. Eu acho que não é 4 andares não, viu? É bem mais. É bem mais, são os 8 andares, viu? Aqui no meio são os 8 andares. É gigantesco. Quando essa obra que eu aprendi muita coisa no mesmo lugar. Obra em mar, fundações profundas, estruturação de galpão, parte mecânica, muita coisa ao mesmo tempo. Dragagem, teve uma época que tem uma. Aqui, ó, os navios mais fundos não conseguiam passar aqui. E aí foi feita uma dragagem desse miolo aqui, para poder o navio vir. Né? Então teve uma dragagem também, que eu vi de longe, né? Mas vi. Por aí vai. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui para mostrar. Alguma coisa mais para mostrar aqui para vocês. Aqui é o Goliath. Olha o tamanho de uma pessoa. Eu acho que esse aqui sim é uns 6 andares. Deixa eu ver, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. São 7 andares. Tá? Bem grande. Bem grande mesmo. Aqui é um estaleiro de reforma daquelas plataformas de petróleo que fica do lado aqui, né? Plataformas de petróleo sendo reformadas aqui nesse estaleiro menor que fica do lado. Esse aqui era o Enseada. Bom, deixa eu ver aqui. Ó, o estaleiro no final, gente, ele ia ficar assim, ó. Essa daqui é a maquete inicial. É claro que teve umas alterações, né? Mas a maquete é essa. Aqui é aquele T que vocês viram. Tem guindastes dentro desse, em cima daquelas estacas, né? Daqueles piers. Aqui é o dique C, quando os navios eram fabricados. Uma parede aqui para isolar a água. E dois cais aqui, ó, onde o Goliath vai. No caso, eram previstos dois Goliaths antes. Onde o Goliath ia andar até aqui para poder fazer reforma em um navio aqui fora e construir um navio lá dentro ao mesmo tempo. Né? Então, era bem interessante o projeto. E gera um emprego. Como eu disse para vocês, a obra estava com 5.000 pessoas. 5.000 pessoas trabalhando lá. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui sobre essa parte. Deixa eu ver aqui. Fotos estaleiras. Fotos estaleiras. Pronto. Gente, eu acho que. Eu acho que era isso. Bom, aí vamos lá, vamos voltar a falar sobre fundação. Eu mostrei a obra, vamos falar agora sobre a. Vamos falar sobre vamos dizer assim,
vamos falar sobre a fundação em si. Estaca, né? Bom, o que é a estaca? A estaca é um tipo de fundação profunda. O princípio de funcionamento é esse que eu mostrei para vocês aí, que vocês utilizaram a mão de vocês aí para poder entender como é que ela funciona, né? E essas estacas, essas aqui que são feitas em mar, elas têm um funcionamento diferente daquelas estacas que são feitas nas obras de prédios aqui na região, tudo bem? Lá no mar, a resistência de ponta é a principal, ou seja, ele tem que encontrar uma rocha, um ponto, um leito de rocha lá embaixo, tá certo? Já as que são feitas em terra, é o atrito lateral que é a maior resistência dele. Então, quando eu tenho um solo ruim, pessoal, eu não posso concentrar a carga, eu tenho que distribuir. Essa é a verdade, tá bom? Então, uma estaca, ela trabalha com o atrito lateral. Como eu falei para vocês, atrito lateral, que é o princípio que eu pedi para vocês fazerem aí no que eu pedi para vocês fazerem aí na mão, né, de vocês, tá certo? Então, esse tipo de fundação, ela é boa porque o atrito lateral vai vai suportar essa carga de uma forma distribuída. E o melhor, ela pode ter várias camadas de solos de resistências diferentes trabalhando em conjunto para não deixar aquela estaca descer. Porque se aquela estaca ela está suportando um bloco de ancoragem lá em cima e, consequentemente, esse bloco suportando um pilar, né, ou seja, o prédio, então se as estacas descerem, todo o prédio desce, correto? Recalca. Então é por isso que quando você começa uma obra de grande porte, assim, prédios, são altos e tudo mais, não necessariamente ele precisa de todos os prédios desse porte vão ter um tipo de fundação. Não, porque uma coisa que eu quero que vocês entendam, o tipo de fundação depende de vários fatores, né? Proposta que foi dada para a solução estrutural, o tipo de uso da edificação, o solo. Nós chamamos na engenharia, quando eu estou fazendo dimensionamento, eu chamo de relação peso-solo, carga-solo. Então, por exemplo, eu posso ter num prédio pouca carga, um prédio bem leve, né? Poucos pavimentos, pouca estruturação, pouca concentração de carga. Mas o solo, se o solo for ruim, eu vou ter que fazer uma fundação mais robusta. Pegar uma estaca, por exemplo, pode acontecer. Do mesmo jeito que, em algum momento, se eu pegar um solo muito bom, mas muito bom mesmo, eu posso ter até uma carga considerável, mas pegar uma fundação mais simples, tá? Por exemplo, eu já fiz um prédio de 4 andares, gente, fiz um projeto de um prédio de 4 andares, e a sondagem demonstrou um solo muito, mas muito resistente, fora do padrão aqui da nossa região. Só para vocês terem noção, na região eu recebo muito projeto de solo arenoso, tá? Com resistências ali variando entre 0,4 e 0,8 quilos por centímetro quadrado. A resistência do solo de 0,4 a 0,8 quilos por centímetro quadrado. Então, um quadradinho de 1 centímetro por 1 centímetro por 1 centímetro, geralmente aqui na região, não aguenta nem 1 quilo. Ele já recalca. Tá certo? E aí você faz as proporções para toneladas de um prédio e a área de contato ali de uma fundação, por exemplo. Muitas vezes a fundação superficial não passa. As fundações ficam com sapatas de 3,5 metros, 4 metros, e não se torna viável, porque a fundação vai ficando com muito consumo de concreto e aço. E às vezes viabiliza mais você contratar uma empresa que tenha a perfuratriz, furar o solo, tá? Dependendo da areia também, né? Porque, por exemplo, existem fundações que são chamadas de escavadas com trado a hélice. E tem fundações que são feitas com o princípio, né, de hélice contínua. Eu vou explicar isso para vocês mais na frente, mas vocês só precisam saber o seguinte: aqui na região não tem equipamento para fazer hélice contínua. Então a gente tenta fugir dela, mas tem hora que o solo, a relação carga-solo, não permite que você use a escavada. Você tem que usar a hélice contínua, por segurança, entendeu? Então sempre vai depender muito
da carga, do solo, da concentração de carga que você está botando, da proposta estrutural do engenheiro, tá certo? Então tem muito fator, são muitos fatores envolvidos. Não é uma coisa também tão simples que você diz, Paulo, um prédio de tanto, tanto, vai ter quantas estacas? Já vieram perguntar isso. Eu digo, não, não é assim. Né? Um cliente chega e pergunta, Paulo, como é que é isso? Não, não é assim. Não, mas tu não tem experiência. Eu tenho experiência, mas eu não tenho bola de cristal. Nunca mais me procurou também, né? Que eu dei uma de bruto. Mas assim, é porque as pessoas acham que para construir prédios e edificações com alto investimento é a mesma coisa de ficar construindo casinha pela caixa, que tem pouca carga. Não, a gente não pode dizer que dá uma solução logo de cara, não. A gente precisa conhecer o solo que está lá embaixo, as cargas que tem no projeto, tá? Porque se for uma casa térrea, beleza, a gente já tem um risco bem menor e a gente até diz, não, olha, faça para uma casa dessa daí, é muito difícil a concentração de carga passar de 2 toneladas por estruturação, por pilar, se você distribuir ali a menos de 3 metros. Então você tem um risco menor, você conhece, né? Tipo assim, a carga de uma casa pequena, bem baixa. Então, às vezes, você dá uma solução ali logo de cara, mas num prédio não. Você tem que estudar, porque qualquer decisão que você toma envolve muito dinheiro. Tanto o risco de perder dinheiro, quanto também o risco de gastar dinheiro demais para fazer uma coisa que não seria tão necessária assim, tá certo? E a fundação profunda, pessoal, então ela vai depender da relação carga-solo, tudo bem? Lembre-se disso, tá? Paulo, existe também umas estacas que elas são feitas uma bem coladinha da outra. Correto. Vou mostrar aqui para vocês. Olha só essa contenção aqui. Neste caso aqui, pessoal, eu tenho alguns perfis metálicos que estão funcionando como se fossem estacas por fora dessa estrutura, tá? E aí umas chapas de aço, né? Devem ser bem resistentes aqui, servindo como uma ensecadeira, né? Para evitar que essa água entre. Ela é perfeitamente isolada, não permite que a água entre? Não. Tá vendo aqui vazando já ó, nas paredes? Aí, Paulo, como é que isso é mantido? Isso aqui é mantido com bombas ligadas 24 horas por dia. Vocês estão vendo as tubulações aqui, ó? Bombas ligadas 24 horas por dia jogando água que conseguiu entrar, jogando para fora, certo? É uma mão de obra gigantesca e sem falar de certo risco, né? Tem que ser muito bem feito, muito bem estruturado, mas se houver algum tipo de ruptura aqui, essa água entra em segundos, tá? Então, assim, é um tipo de proposta que é muito difícil hoje em dia você visualizar esse tipo de fundação aqui, tá? E se visualizar não é no Brasil, porque ela é mais cara, tá? Então, ó, esse tipo de proposta aqui, ela é usada mundo afora aí, mas no Brasil mesmo ela não é tão viável assim, tá bom? Em alguns casos, olha só isso aqui, ó. Em alguns casos, é feita uma terraplanagem dentro do mar, que depois vai ser retirada, para fazer uma fundação. Tá? Então, existe solução para tudo, tá bom, gente? Ó, aqui uma base sendo feita, foi feita uma ensecadeira aqui em volta, ó, que depois é retirada, para fazer um tipo de fundação e depois recompacta isso daqui e tira a ensecadeira, tá? Então, tem muita solução aí estrutural. Agora, vamos voltar para os prédios, tá? Alguém falou ontem sobre tubulão. Eu vou falar rapidamente de tubulão, porque é um negócio que eu não quero nem que vocês pensem nisso, tá bom? Nem pense nesse negócio de tubulão. Tubulão é isso aqui, ó. Tubulão é uma forma de você pressurizar o buraco que você está cavando na fundação para evitar que a água entre, por diferença de pressão. Você cria uma pressão maior no buraco, tá? Através do equipamento. E esse buraco, como ele tem uma pressão maior, a água não preenche. Geralmente é feito em locais que tem presença de água, tá? Então, nesses locais aqui, existe uma pressão alta. Só que isso, gente, já matou tantas pessoas que você não tem ideia. Mata as pessoas
pela pressão varia, um equipamento dá um problema aqui na hora, uma pessoa está lá dentro, a pressão aumenta demais ou diminui demais, rápido demais, ou diminui e tem um desmoronamento lá dentro, porque quando você diminui a pressão, não segura mais as paredes, a água começa a entrar e não dá tempo da pessoa sair. Então, um tubulão, gente, Deus me livre. Eu não trabalho em obra de tubulão. Se eu olhar um projeto, uma proposta de projeto que é tubulão, eu não pego. Não, nem sequer. Olha, tem tanta alternativa para você usar que não vale a pena você trabalhar com tubulão. Certo? Eu não gosto. É um risco de vida e nenhuma economia de custo, porque o tubulão é um pouquinho mais barato, né? Nenhuma economia de custo vale a pena a vida de ninguém, né? Então é complicado. Pronto. Então, estacas em mar. Agora vamos falar sobre estacas no solo, né? Prédios. Então, olha só. Eu quero que vocês visualizem uma coisa. Aqui só a foto. Opa. Aqui é a foto do martelo que eu disse para vocês, né? Que ele crava ele crava as camisas metálicas, tá bom? Eu não tinha mostrado para vocês. Aqui, lá nas fotos do estaleiro onde eu trabalhei, ela é azulzinha, que estava deitada lá aqui, ó, ele sendo içado para ser colocado em cima das estacas, tá bom? E tem umas fotos aqui das balsas, ó. Um guindaste, literalmente um guindaste em cima de uma balsa, tá? Beleza. Bom, agora falando... Tá aqui. Bom, agora falando sobre fundações de prédios, tá? Sobre fundações de prédios. Deixa eu deixar essa imagem aqui para vocês não ficarem aí olhando por nada. Pronto. Falando sobre fundações de prédios, eu quero colocar uma semente na cabeça de vocês, tá bom? Pessoal, as estacas elas são usadas também como elementos de contenção, tá bom? Como é que é um elemento de contenção sendo usado em uma estaca? Tá aqui, ó. É chamado de estaca contínua ou cortina de estacas, né? Tanto faz. Então, as estacas elas são feitas uma bem próximazinha da outra, tá vendo aqui, ó? Geralmente uma estaca armada e a outra não é armada. Primeiro você faz as não armadas e depois você crava as que são armadas. Então fica mais ou menos isso aqui, ó. Uma armação e uma sem armação, mais veda. Uma com armação e outra sem armação, mais veda, tá? E outras propostas, elas são literalmente todas com armação, tá bom? Então, olha só, essas aqui são obras de cortina de estacas. Para que elas servem? E aqui tem os tirantes, né? Ó, quanto mais fundo vai ficando, você concreta os tirantes aqui e grampeia o solo para que essa estrutura fique bem sustentada. Ó. Então aqui tem uma bobcatzinha, você consegue ver que aqui eu tenho uns dois pavimentos, né? Tem uns 6 metros aqui de altura. Um bobcat dessa daqui é 1,5 m, 2 metros de altura. Você tem aqui uma altura considerável. Algumas são bem exageradas. Cadê? Deixa eu ver uma foto aqui de uma bem grande. Tá aqui, ó. Essas mais exageradas não dá para fazer com estacas. Então existem outras possibilidades, como por exemplo, aquela imagem que eu mostrei para vocês da clamshell. Deixa eu ver aqui, ó. É esse equipamento aqui, ó. Quando ele termina de concretar, tá aqui, ele vai escavando. Isso aqui tudo entra no solo, tá? Ele vai escavando. E aí, quando ele sai, é colocada a armação e concreta. Então fica como se fosse uma parede de concreto, uma estaca retangular. E aí depois ele vem e escava bem do lado a mesma coisa. Então você vai fazendo um paredão de concreto e quando você vai escavar, você faz o atirantamento, tá bom? Que é você grampear o solo, grampeia o solo para poder ele sustentar essa estrutura. Então, o que é que eu quero que vocês visualizem aqui? Não é muita parte de engenharia não, tá? Eu quero que vocês notem o investimento que é um arquiteto, né? O que é que custa, o tamanho da mão de obra que é necessária para fazer
dois ou três subsolos. Isso daqui, gente, é dinheiro, mas não é dinheiro, não é brincadeira não. Imagina tirar esse solo todinho, imagina escavar, concretar todas essas estacas, imagina atirantar, porque quando você vai descendo você tem que ir atirantando. Você está no processo de ver os tirantes que foram colocados, né? Ó. Tem que atirantar tudo, tá? Então, pessoal, é um custo exorbitante, tá? Então, tá faltando espaço no seu subsolo para atender a necessidade de um projeto? Tenta arranjar espaço no nível térreo ou no nível superior ou em outro espaço. Mas nunca a primeira tomada de decisão é aumentar o número de subsolos. Nunca, tá bom? Nunca é a primeira opção. Não quer dizer que nunca você pode usar, quer dizer que nunca é a primeira opção, tá bom? Porque uma canetada dessa, gente, já inviabiliza o projeto. Verdade mesmo. Às vezes, se você passa de 2 subsolos para 3, é quase um prédio inteiro que você vai gastar para fazer o terceiro subsolo. E tem locais e tem empreendimentos que isso é viável e tem outros que não. Por exemplo, eu vou construir um prédio comercial no centro de São Paulo. Aí é outra coisa. É o metro quadrado mais caro da América Latina. Aí é outra história, né? Aí qualquer coisa que você fizer lá, vende e paga, né? Tipo uma sala comercial de 1 milhão, paga. Geralmente no centro de São Paulo não se vende sala, né? Se vende andar. Então, geralmente é um andar inteiro vendido, tá? Não é igual aqui que vende sala, não. Então se paga, né? Cada andar lá é 10 milhões, 13 milhões, dependendo da área. Então, se paga você colocar mais subsolos. Beleza, é um caso bem específico. Mas você está começando a projetar em Juazeiro, Fortaleza, Recife? Não é bem assim. Não é a mesma pegada de São Paulo. Então, é muito comum você ver prédios que tem estacionamento no nível térreo, no primeiro nível e no nível -1. Ou seja, só tem um subsolo. Vocês estão entendendo? E aí você faz um layout diferenciado para que até o primeiro pavimento você tenha estacionamentos. Então, ao invés de você jogar estacionamento para debaixo do solo, você eleva o estacionamento, ainda faz 3 pavimentos de estacionamento, porém um deles está elevado. O segundo está no térreo e o terceiro, sim, é uma contenção, é um subsolo. Entenderam? Aí fica bem mais viável, gente. É uma tendência grande, porque isso é viável, é mais viável. Então, você vê muito, por exemplo, prédios comerciais que eles têm no primeiro andar quase que um preenchimento quase um pouco completo do primeiro andar. E faz loja, faz umas lojinhas e tudo mais, faz uma pracinha, alguma coisa, dá uma solução arquitetônica para ambientizar aquele pavimento de estacionamento na volumetria do prédio. E tudo, o arquiteto, boa parte do trabalho do arquiteto é essas coisas, são ideias que vão tornar aquilo viável e soluções que vão tornar um problema em uma coisa positiva para o empreendimento. Não é isso? É ou não é? Então, gente, em termos de contenção, tá? Tenham cuidado com esse negócio de achar que uma contenção é coisa simples. Não é, tá bom? Então, as estacas, elas são usadas dessa forma. Eu não expliquei o funcionamento das estacas quando elas são usadas para contenção. Aqui dá para vocês visualizarem que existem uns elementos horizontais, né? Tem aqui um monte de estaca. Aqui, por exemplo, ó, eu tenho aqui uns 3 andares de subsolo, não é isso? O custo de fazer essas estacas aqui, geralmente, ele é quase metade do prédio para fazer isso aqui, tá? Quase metade do custo de você levantar uma estrutura de um prédio, estou falando em estrutura, não de acabamento, essas coisas. É quase metade do custo de um prédio aí de 20 andares. É fazer subsolo, 2 subsolos. Então, aqui, aparentemente, pelo tamanho das pessoas, tem uns 3 andares e o terreno é bem inclinado, né? Ó. Então, aqui, em alguns pontos, tem que ficar com 3 andares e outros 2 andares, né? 2 subsolos. Vocês estão vendo aqui que tem uns elementos horizontais, como se fossem amarrando as estacas. É porque quanto mais você vai escavando, mais as estacas vão recebendo a pressão do solo, né?
Então, quando você vai escavando, você vai concretando essas estruturas horizontais para que todas as estacas trabalhem juntas. E aqui, não sei se vocês estão vendo os pontinhos. Isso aqui são os tirantes. Estes tirantes, eles são escavados, né, na lateral e concretados como se fosse assim, ele está estruturando dentro do solo. Então, o próprio peso do solo está ajudando a conter essa estrutura, certo? Aqui, ó, lá no estaleiro, eu tenho um vídeo de uma máquina perfurando para fazer o tirante, ó. Ela perfura assim, na horizontal. Isso aqui é aquela placa de concreto que eu falei para vocês, né? E aí, quando você vai escavando, você tem que ir botando esses tirantes, porque se você escavar até o fundo do dique, essa parede quebra. Essa parede de concreto armado, bem robusta que a gente fez, ela cai, se você não colocar esses tirantes. Esses tirantes vão aliviar um pouco o momento fletor que vai estar sendo submetido a essas estacas, tá bom? Sai daí, macho. Isso aqui é concreto, viu? Não é rocha, não. É o concreto da clamshell. É muito interessante. Então, esse é o tipo de contenção que você vê muito nos prédios, tá? Então, aqui... Ah, aqui não. Aqui é metálico. Peraí. Aqui é superficial. As estacas mesmo. Então, é isso, gente. Tenham cuidado com as propostas dos projetos de vocês, porque, às vezes, essas propostas, elas são muito... vamos dizer assim, elas não são viáveis de você propor para um projeto. Então, se preocupe com essa palavra sempre. Se depender de mim, vocês vão sempre questionar a viabilidade de um projeto. Ah, e se eu tomar essa decisão, vai encarecer muito? No começo você vai perguntar muito. Venham perguntar a mim a qualquer momento, tá? Mesmo depois das disciplinas, mesmo depois de se formar, pergunta a mim, Paulo, eu estou vendo um projeto aqui e tá faltando estacionamento. Eu estou pensando em fazer um subsolo. O prédio é assim, por assado. Você acha que essa contenção vai ser muito cara? Aí a gente conversa. A contenção de um pavimento, geralmente, ela não é tão exorbitante assim não, tá, gente? Por quê? Porque um pavimento de subsolo, ele é menor. Ele é o quê? 2,80, 2,90, né? No máximo 3 metros. Porque subsolo é baixinho, né? Vocês sabem. Agora, a partir de 2, a pressão do solo já aumenta muito, porque você já está perto de 5,5 metros. Aí já aumenta muito. Então você tem que fazer uma contenção do tamanho de um trem. Tá certo? Já tem que fazer uma contenção muito grande. E isso envolve dinheiro. A escavação é muito grande. Isso envolve dinheiro. Não é uma escavação a céu aberto, não. É uma escavação confinada. Muitas vezes não tem espaço para fazer uma rampa, tem que trazer guindaste para fazer a escavação com as garras. Entenderam? Então você tem que ter cuidado com o que está propondo para a estrutura. Viu? Então é aquela coisa, né? Até você pegar a experiência, converse com alguém, traga alguém que está disposto a lhe ajudar para tirar suas dúvidas, né? Então me pergunte, se eu tiver dúvida, se eu não conseguir responder, eu vou pesquisar e trago a resposta, tá bom? Então sempre façam isso, nunca tentem tomar uma decisão sem conhecer o resultado dessa sua decisão, a influência dessa sua decisão, tá certo? E aqui se tem alguma coisa no chat. Tudo tranquilo. Tá tudo tranquilo, gente? Assim, não é aqui uma aula que eu vou mostrar para vocês. Eu vou até, na verdade, quando eu estiver falando quarta-feira, eu vou mostrar um vídeo de escavação da estaca hélice, da estaca escavada. A sapata é mais tranquilo, porque é um contexto melhor, né, que a gente costuma ver aí nas obras, mas vou mostrar para vocês os tipos de fundação. Por quê? Porque são nas fundações que os prédios e as arquiteturas de vocês vão estar apoiadas, né? E é bom vocês entenderem um pouco sobre ela. Beleza, gente? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que eu tenho preparado para falar com vocês. Isso aqui não abriu sozinho. Ok, deixa eu ver. Falei sobre o estaca em mar. Mostrei o estaleiro, que eu tenho orgulho de não ter trabalhado nesse estaleiro, porque, como eu disse para vocês, eu aprendi muito num lugar só, muita coisa num lugar só, tá? Lá na outra obra do saneamento, em Recife, também aprendi, mas lá é menos, assim, é óbvio que é menos interessante, né?
tem como comparar, não, um estaleiro com uma obra de saneamento. Tá aqui, ó, a escavação de estacas. Na verdade, aqui são cravação de estacas metálicas, tá? De chapas metálicas, que é usado para contenções de água em mar, né? No caso, assim, fazer alguma obra na borda de um rio, de um lago, alguma coisa assim. Não é estaca, não. É mais contenção. Aqui é um equipamento de gravação de fundações em hélice contínua, tá? É esse equipamento aqui que não tem aqui na região. Tá vendo que é uma broca bem grande, né? As daqui da região, essa broca só tem aqui mais ou menos 1 metro. Então ela tem que ficar perfurando, jogando material fora, perfurando, jogando material fora. Quando ela sai do buraco, pode haver um desmoronamento lá embaixo, entendeu? Então, quando o solo é muito ruim, você tem que usar essa, porque essa daqui, quando ela começa a perfurar, ela não sai mais não, ela só sai quando estiver concretando. Dentro dela aqui tem um tubo de concreto, encosta o caminhão do lado e bombeia esse concreto lá para baixo. Esse parafusozão aqui só sai do buraco quando ele já está sendo preenchido por concreto. E aí, não tem perigo de desmoronar e você tem a certeza de que a estaca foi completamente concretada, tá? Eu vou conversar um pouco mais sobre isso com vocês. Tá aqui ela, ó. É um parafuso gigante, tá? E você tem que conhecer o equipamento para dizer qual é a profundidade que você quer, porque o equipamento ele tem que ter a profundidade. Ele já tem que começar o parafuso aqui na profundidade da estaca, né? Esse aqui. Essa é a hélice contínua. Essa daqui, ó, ela tá com um trado grande, mas ela é a hélice a trado, tá? Ela desce, aí aqui você tem 1 metro de trado, ó. Aí você tem que tirar, jogar o material fora e depois continuar cavando. Aqui, ó. Aí esse é o problema, porque quando você tira, o buraco fica aberto e se o solo for muito arenoso, ele vai desmoronar, tá? Aí depois eu falo sobre isso com vocês. Beleza, gente? Então é isso, curiosidade de como é que se faz estacas em mar. Eu disse para vocês, né? Primeiro é uma solução bem simples, vamos dizer assim, como eu vou solucionar esse problema? É da forma mais simples possível, e depois vem as complicações e você vai trabalhando as complicações, né? Qual é a forma mais simples de você gravar uma estaca em mar? É você colocar um canudo dentro do mar, tirar a água lá de dentro e fazer a concretagem. Pronto. É basicamente isso que foi feito. Viu só? Só que, assim, tirar a água é a complicação. Então, como é que faz? Joga um tubo lá embaixo, bombeia concreto para lá, e aí o concreto vem expulsando a água. E depois você joga a parte do concreto que está contaminado, que teve contato com essa água, você joga fora. Beleza? Fiquei curioso para ver esse processo pessoalmente, viu? É interessante demais. Eu vou ver se eu consigo um vídeo. Rapaz, é porque realmente eu fui muito imaturo quando eu estava lá. Eu até embarquei em uma balsa uma vez e não filmei. Você acredita? Eu fiquei. Pronto. Você vê como é a imaturidade, né? Porque eu fiquei mais em ficar olhando aquilo ali, mas não registrar. Fiquei mais ficar olhando como é que funcionava, perguntando aos operadores lá e tudo mais, mas não ficava tirando foto, não. As fotos são essas aí que vocês viram, que eu tenho, que é do canteiro. Tem aqui uma parte que eu tiro um monte de selfie no Goliath, né? Porque o Goliath era como se fosse a estrela do estaleiro, era aquele guindaste lá, né? Porque ela era feito lá na Europa, era o item mais caro do orçamento, então era realmente o bam bam bam, sabe? Deixa eu até ver aqui, ó. Aqui tem uma foto do Goliath. E só para finalizar aqui, viu, gente? Deixa eu ver se eu tenho aqui Goliath. Deixa eu pesquisar. Goliath. Mas nem escrevi Goliath. Aqui, montagem do Goliath. Deixa eu ver se tem foto. Tem não. Vocês estão vendo quanto. Tá aqui, fotos, embarcações.
Vocês estão vendo o quanto eu me entusiasmo, né? Quando estou falando de algumas obras, algumas coisas, porque parte da engenharia, essa parte mais desenvolvida, realmente, se não tivesse tido essa crise lá em 2015, eu não tinha voltado, não, para cá, não. Foi exatamente em 2015, gente, que eu comecei a dar aula para vocês. Então, eu acho que tudo é na perfeição de Deus, viu? Porque hoje eu sou muito mais feliz em casa. Eu estou perto da família, eu dou aula, que eu gosto muito. Tem minha esposa, tem minha sobrinha. E vida de trecho, que era o que eu queria antes para mim, né? Que era viajando para trabalhar nessas obras de infraestrutura. É muito bom profissionalmente, mas você deixa a vida de lado, sabe? Então é muito de... Tá aqui. Não, não. Não, gente. Não tem as fotos dele montado aqui agora. Se eu encontrar, eu mostro para vocês na quarta-feira, tá bom? E assim, tudo é no tempo de Deus, né? Porque assim, eu pensei uma coisa para minha vida e se fosse hoje, eu tenho colegas que estão no trecho e não são casados, ficam longe de casa, às vezes passam sufoco porque a mãe tá doente e não pode estar aqui, sabe? E eu não, eu tô aqui perto de casa, tudo dando certo. Então muitas vezes você tem que escolher o que você quer da sua vida, mas a vida lhe leva para outro lugar. E isso é normal, bem tranquilo, entendeu? Então eu fui lá, passei esses 3 anos trabalhando fora, trabalhei no Rio, Salvador, Recife e conheci muita coisa, foi muito bom para minha vida profissional, mas voltei para casa e eu estou fazendo hoje o que eu gosto, né? Tanto no escritório quanto dando aula. E Fazendo tô o que aqui. E tô aqui. gosta da Tudo isso que eu família, né? aprendi, e tudo, sabe o que é melhor? Tudo isso que eu aprendi nesses 3 anos, eu estou conseguindo compartilhar. Como vocês vão usar esse conhecimento que eu estou compartilhando com vocês, aí vai de cada um, né? É como se eu passasse a bola para vocês. Agora vocês vão lá e tentam usar esse conhecimento como vocês querem. Teve até uma publicação hoje de um colega nosso lá da Unijuazeiro, que eu fiz questão de compartilhar lá no História, porque ele fala uma chargezinha, né, que tem um contexto de que não adianta de nada você ter um conhecimento e guardar ele para você. Você não fez nada com ele, né? Então, assim, eu acredito nisso, a JM me mostrou isso e quanto mais eu aprendo, mais eu tento trazer para a sala de aula para compartilhar experiências boas, ruins, seja o que for, para vocês terem assim essas pequenas experiências minhas, vocês conhecerem, né? E é isso. Beleza, gente? Show de bola. Pois então, eu vou encerrar aqui por hoje. Quarta-feira a gente conversa um pouco mais sobre estruturas de fundação, tá bom? Qualquer dúvida, se vocês tiverem, é só me falar que a gente vai tirando, tá bom? Bota presente aí e 30 segundos para pegar o bico. Ó, eu dei 30 segundos hoje, viu? Ontem, 2 ficaram aí, pendentes. Valeu, gente. Bom fim de semana. Tchau, tchau. Valeu, Tchau, professor. tchau. Valeu, Valeu, valeu. pessoal. Tchau, sempre tchau, valeu. Valeu, valeu, valeu. Tchau, Vitor. Tchau. Um abraço, bom fim de semana para todos.